Mais uma vez as nossas saudações, seja bem-vindo à segunda parte do programa Time Economia, onde iremos abordar as fontes de financiamento e para o efeito temos aqui uma convidada especial, a Tânia Tomé, que é economista e diretora de negócios da Ecocaia, com quem aproximadamente meia hora iremos falar das fontes alternativas de financiamento. Tânia, seja bem-vindo aqui a este espaço de entrevista do programa Time Economia e Negócios para podermos partilhar este tema de fontes de financiamento e também falarmos da tua participação já daqui a poucos dias no Quênia, onde estará presente o Presidente dos Estados Unidos, Barack Obama. Mas antes, Tânia, quero mesmo agradecer a tua disponibilidade. Eu sei que és uma pessoa muito ocupada. E o que são fontes de financiamento? Bem, em primeiro lugar, dizer que é um prazer estar aqui na Economia de Negócios, é um prazer estar aqui a conversar um bocadinho e a partilhar um pouquinho desse conhecimento. O que são, primeiro de tudo, fontes de financiamento? Depois falaremos das fontes alternativas de financiamento. Na verdade, quando nós temos um projeto de investimento, ele exige um conjunto de recursos para o mesmo ser realizado. E nesse âmbito, depois de fazermos uma planilha exausta de todos os recursos que são necessários, nós depois temos que pensar, mas como é que nós vamos conseguir fazer com que esses recursos sejam obtidos? Não é? Então é aí que vem o financiamento. Esse financiamento é, portanto, a forma que nós temos para financiar o nosso projeto de investimento. Seja ao nível de equity, que é aquilo que se chama de fontes alternativas de financiamento, que é termos uma entrada de um sócio que entra com fundos próprios, diz vamos alavancar este projeto, ou com capital alheio, que é o mais subejamente conhecido como crédito, digamos assim, que a maioria das pessoas ou a maioria das empresas faz uso. E é mais seguro com capital alheio ou capital próprio para financiar um determinado projeto? Bem, essa pergunta é um pouco interessante. Eu primeiro havia dizer, seguro para quem? Para o mutuário desse crédito? Ou seja, para o promotor do projeto ou para quem financia? Então, eu iria começar por essa pergunta porque não sei qual dos lados é. Ok, pronto. Agora, se nós estamos a tentar comparar o capital alheio com os fundos próprios, digamos assim, eles têm várias características. Pela própria teoria, digamos assim, o crédito sempre foi mais seguro, porque, na verdade, os que concedem o crédito exigem colaterais. Então, conseguem fazer uma cobertura quase que sempre a 100% ou 120% daquilo que é o montante de crédito concedido. Para além disto, desse approach, exigem uma taxa de juros e dentro dessa taxa de juros tem uma parte que faz a cobertura do risco de crédito, que é a parte toda do spread. Então, basicamente, se eu quisesse, de forma muito teorética, dizer que o crédito realmente é mais seguro, é sob essa perspectiva. Na perspectiva dos fundos próprios, naturalmente, uma vez que não se exige diretamente, atenção, diretamente, não se exige, portanto, esta taxa de juros. Não é uma taxa direta que eu digo assim, tu vais me pagar tanto. Não exige diretamente, para além de que não existe colateral. Mas como o risco é maior precisamente por causa disso, a taxa de juro implícita do acionista, regra geral, é superior ao que seria a taxa de juro exigida pela instituição financeira que concede o crédito. Então é um pouquinho dentro destas balizas. Muito bem, esclarecido. E olhando um pouco para aquilo que é o atual mercado financeiro moçambicano, temos várias fontes alternativas de financiamento, por exemplo, para pequenas e médias empresas ou para grandes projetos. Será que o nosso sistema financeiro é robusto para satisfazer essa procura? O nosso sistema financeiro, de facto, é robusto, mas nós ainda funcionamos muito com base nas fontes de financiamento tradicionais, como o próprio crédito, cartas de crédito, cartas de conforto, ainda é dentro desta lógica tradicional.
As fontes alternativas de financiamento, que era aqui que eu estava a identificar, que é o equity, aquilo que chamamos de capital de risco, portanto com venture capital e private equity. São fundos de investimento, okay? Ou sociedades de capital de risco que decidem entrar em determinadas empresas, okay? Por um período temporário de tempo, okay? Regra geral, entre 4 a 7 anos, e depois tem uma estratégia de desinvestimento ao final. Isto é, eu digo assim para uma determinada pequena, média empresa, eu vou entrar dentro do teu projeto, eu vou alavancar com capital, eu estou a entrar com capital, tu não tens que me pagar nenhuma taxa de juros, tu não tens que me dar nenhum colateral, mas eu entro, eu vou partilhar a gestão contigo, sou capaz até de influenciar ao nível de conhecimento e know-how necessário para desenvolver aquele negócio, e digo só que ao final daquele ano, em 2 em 3 anos, eu quero o dividendo. E no final de 5 anos, as minhas ações, eu vou vender, porque eu quero sair. Então, a partida, o capital de risco é um investimento que entra para alavancar o negócio e poder agregar valor, para que ao final daqueles 5, 6 anos, aquela empresa tenha de facto dado um salto. Então, no final, o investidor realmente aí é que ganha, que é quando vai ou vender as próprias ações para o próprio sócio ou para um potencial investidor externo que queira de facto entrar. Nós aqui dentro de Moçambique já fazemos de certa forma capital de risco, mesmo que não seja com, vamos dizer, a titularidade de ser uma sociedade de capital de risco. Nós já vimos isto diversas vezes, que, por exemplo, temos uma determinada empresa que sai de uma empresa de indústria extrativa, vende as ações. A lógica de capital de risco será se esta pessoa desde o início sabia que só iria ficar os 5 anos e que no final ele já sabe que agregou valor e vai sair. E temos outras instituições financeiras que isto está a acontecer, que está a haver entradas de novos investidores, então estão a sair aqueles que investiram dentro daquele projeto desde o início. E temos exemplos muito claros de que isso vai funcionando. Agora, qual é o desafio para as pequenas e médias empresas? O grande desafio para as pequenas e médias empresas, e no geral para todas as outras, é nós termos um mercado de capitais que ainda não é muito desenvolvido, porque o mercado de capitais seria mais uma estratégia para a venda das ações ou cotas desta empresa, que teria que naturalmente converter-se para a Bolsa de Valores. Então isso haveria de agregar, como acontece fora, externamente, haveria de agregar valor, porque haveriam de haver várias estratégias de desinvestimento, e uma das quais permitiria que investidores internacionais diretamente pudessem comprar aquelas ações. Então, para aquele investidor de raiz que decide que eu acho que vou investir para alavancar, tinha muito mais possibilidades lucrativas e interessantes para ele, de facto, poder sair. Então, há este desafio, que é o mercado de capitais, mas depois também há o desafio das próprias características das PMEs em Moçambique, que são avessas. Estas empresas são avessas a abrir o capital, a entrar um novo sócio, têm esta reticência. Depois também são empresas que estruturalmente ainda não estão 100% organizadas, não têm uma contabilidade organizada, não consegues fazer de uma forma profunda um due diligence que te dê a noção real do que é a estrutura de exploração daquela empresa. Então, estes desafios fazem com que estas fontes alternativas de financiamento sejam mais difíceis de serem concretizadas, mas existe um espaço muito grande para atuar do lado da procura, para poder mudar as competências, as mentalidades que vão conseguir, portanto, depois absorver quando chegar o momento de oferecer estes serviços ao mercado. Muito bem. E há um discurso que tem passado muito pela comunicação social, nas conversas, de que é difícil ter-se financiamento da banca ou de uma outra instituição de crédito. E Tânia também disse muito bem que existem alguns requisitos, como empresas organizadas, contabilidade organizada. Então, como invertermos este cenário para que realmente os credores tenham confiança com estas instituições que, mesmo não estando muito bem organizadas, possam aderir a estas fontes de financiamento?
Eu gosto de pensar numa fonte de financiamento que é alternativa, que é híbrida, que é quase equity. Tentar balancear uma entrada em fundos próprios, mesmo dessas próprias instituições de crédito, elas podem praticar o capital de risco. Entrar com uma parte dentro desta empresa, até porque a partir do momento que eles entram, por exemplo, com 10% e depois o resto financiam com crédito, eles estão a sinalizar ao mercado que este negócio vale a pena. Primeiro, vale a pena. O segundo indicador é que tu tens por detrás uma estrutura que quer que aquilo aconteça, porque eu, como acionista, no final do período, eu quero receber os dividendos, então eu vou me esforçar para aquela empresa que eu acredito que pode ser alavancada, tenha resultados. Então eu vou influenciar positivamente para aquela empresa se consubstanciar em algo efetivo como resultados. Depois existe aqui uma intervenção ao nível do que seriam os bancos de desenvolvimento, que é trabalhar com aquilo que eu estava a dizer, trabalhar do lado da procura, que é ao lado da capacitação. Isto é preciso haver, de facto, este desenvolvimento complementar. E nós já vemos, por exemplo, que o Banco de Moçambique está preocupado com a literacia financeira e está a envolver outras instituições financeiras para começarem a fazer isto de um modo mais constante. Então, na verdade, é um pouquinho trabalhar mais do lado da procura, complementariamente a trazer estas novas ofertas financeiras, mas também eu creio que há um desafio aqui interessante, que é, de facto, o nosso sistema de justiça. É um desafio porque é preciso pôr o mercado a confiar, não só... Ainda não existe confiança. Não existe confiança. E isso tem tudo a ver com o fato do sistema de justiça ainda ser um desafio, ainda faltam muitas coisas em que nós devemos conseguir chegar a um termo em que nós confiamos, em que nós investimos. Aí nós vamos ver, por exemplo, instituições financeiras a pretenderem mudar, por exemplo, estas empresas que estão no informal, que passam para o formal, mas em que ele diz assim, eu vou comprar obrigações porque eu acredito que aquele empresário que ali está consegue alavancar o negócio. Então ele vai fazer isso porque ele acredita que o sistema está a funcionar. Então há esta parte de confiar ainda mais no sistema para permitir que, de facto, o empresariado nacional, os investidores, os financiadores consigam decidir investir. É óbvio que nós temos obrigações corporativas, mas quantas empresas têm obrigações corporativas? São muito poucas. Quantas destas empresas estão listadas em bolsa? São muito poucas. Então, eu acredito que é preciso criar aqui um sistema integrado a pôr a funcionar, portanto, o sistema financeiro, todo ele, o mercado secundário, o mercado primário, etc., pôr todo ele a funcionar, mas conseguirmos do outro lado também pôr o mercado a funcionar com estas empresas capacitadas e com conhecimento sobre as coisas para depois conseguirem aceder a estas fontes alternativas de financiamento. E nós vemos, por exemplo, os famosos BDS, que são Business Development Services, na verdade é desenvolvimento de competências, de ferramentas de gestão, e nós vemos instituições, eu própria trabalhei inclusivamente na GAPI, e tem estas questões que vão se desenvolvendo. Tem um BNI também que está a trabalhar no sentido de trazer um pouco desta realidade para nós, mas tem que ser um investimento integrado a trabalhar em toda a cadeia de valor para permitir que o mercado de facto esteja preparado para absorver estas fontes alternativas de financiamento.